A palavra dublagem vem do francês doublage e significa ação de dobrar. Quase sempre o recurso é utilizado para trocar uma língua por outra em uma produção audiovisual. Mas há também dublagens no mesmo idioma, principalmente em comerciais, animações e musicais. A técnica nasce no rastro do cinema sonoro e o primeiro filme a utilizá-la foi The Flyer, de Edwin Hopkins e Jacob Carroll, em 1928. Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, foi um dos primeiros filmes estrangeiros a ganhar uma dublagem brasileira. A adaptação das canções para o português foi feita pelo mestre Braguinha. Na década de 1950, foi ao ar a primeira série de TV estrangeira dublada em português, Ford na TV. Na mesma época, surge o estúdio Herbert Richards, que se tornaria um dos maiores da América Latina. No final da década de 60, a Herbert Richards faz um acordo com a Disney, porque nós tínhamos estúdios de dublagem para dublar os filmes que eram produzidos na Herbert Richards, porque todo o som direto de exterior era muito ruim. Você precisava de equipamento gigantesco, então o que era feito dentro de estúdio, o estúdio era blimpado, não era dublado. Mas tudo que era feito fora dos estúdios, que é 60% do filme, era dublado. O papai era uma pessoa que acreditava em indústria, né? O esquema dele de produção de cinema era um esquema industrial. Produzia, um ano ruim, ele produzia 4 filmes, ele produzia 5, às vezes 8 filmes por ano, 8 longa-metragens por ano, tendo todo mundo sob contrato de eletricistas, carpinteiros, roteiristas, atores, diretores. Então era um esquema de indústria e que ele foi aplicando na dublagem e se transformou nos anos 70, quando diz era a maior dubladora da América do Sul. Versão brasileira, Herbert Richards. Eram poucos estúdios. Em São Paulo a gente tinha a AIC, tinha a Cine Castro, depois vem a Odil. No Rio você tinha a Herbert, você tinha a VTI. Esses grandes estúdios terminaram perdendo, inclusive, espaço, porque eram grandes estúdios e à medida que a tecnologia vai avançando, havia cada vez menos necessidade daqueles grandes espaços. A Herbert era quase um quarteirão inteiro, a Alamo, aqui em São Paulo, que fechou há 3 anos, era um edifício enorme, com mais de 10 estúdios. Claro que eles não suportariam bancar aquela estrutura com as novas produções que chegam. E cada vez o tempo é mais rápido. A BKS em São Paulo é uma que vem de lá, porque ela substitui a AIC, ela está inclusive até hoje no mesmo prédio que era a AIC, mas ela vem acompanhando essa evolução. Então é um dos poucos estúdios antigos que acompanha e consegue falar a mesma linguagem dos novos estúdios. De todos aqueles estúdios, nós temos até hoje, por exemplo, a BKS, que é a antiga AIC São Paulo, que é um estúdio histórico também, o mais antigo aqui da capital paulista. Mas o desejo que eu tinha assim, era ir para a Alamo, porque eu lembro das aberturas dos filmes da Alamo e eu queria chegar à Alamo. E a Alamo era meio que o Everest, para quem dublava dentro dos estúdios da época, chegar lá no principal. Eram 8 estúdios, era uma estrutura gigante, toda uma atmosfera, estúdios de cinema mesmo, com telas de cinema. E eu tive o prazer de chegar à Alamo. Estamos procurando garotos! E não pensem que não sabemos como nos livrar dos garotinhos! Para dublar, eu tenho que ter muita humildade. O ator, ele é um criador, ele é um artista de criação. Quando eu vou dublar, eu perco um pouco essa liberdade, porque eu tenho que fazer exatamente o que o outro ator já criou. Por isso eu digo que a gente tem que ser muito bom ator, porque eu tenho que repetir e fazer exatamente o que já está na tela. Eu não posso fazer do jeito que eu acho que deveria ser. Esse cara é um canastrão, eu não gosto desse jeito de fazer. Desculpe, aqui você vai fazer o que ele fez. E isso para o ator é um grande desafio, porque nós trabalhamos com egos. Você tem que respeitar a criação
que está lá. O dublador é a marionete ao contrário. Você tem que se deixar vestir pelo ator que você está dublando. Né? O boneco, você pega o boneco na sua mão, ou você manipula ele com os títeres e tal. O dublador, não, ele tem que deixar o ator que ele está dublando te vestir, porque você tem que fazer aquela partitura que está ali. Você tem que ser ele. Então é um trabalho de dissecação do trabalho do outro ator, o que é muito enriquecedor para você, ator, porque é um trabalho de ML. Né? Você tem que dissecar, você tem que entender o que o ator fez, que intenção ele quis dar. Um bom ator, ele não necessariamente será um bom dublador. Agora, para ser um bom dublador, necessariamente você tem que ser um bom ator. Não basta ter uma voz bonita, você tem que ter aquilo que o artista traz, né? É a verdade, é aquela coisa que sai dali de dentro. Naquele momento você esquece, eu apago esse Marco Antônio, eu desligo, todos os meus registros, eu sou aquele cara. Eu vivo aquilo. Pode tirar as minhas mãos, mas eu já disse pra você, eu vou te matar. Todos vocês. A dublagem deve ser feita por atores. Se a celebridade for um grande ator, famoso, não tem nenhum problema que ele duble, mesmo que ele não faça parte do mercado profissional de dublagem. O bom seria que ele aprendesse essa técnica, porque o resultado dele também seria melhor. Agora, quando se chama uma celebridade que não é um ator, na verdade, o que o cliente deseja é vender o seu produto. Então, ele está convidando alguém para vender o seu produto. Nós temos, assim, alguns casos, por exemplo, de grandes filmes, grandes distribuidoras, que às vezes contratam os Star Talents, assim, querem um figurão da novela das 8, ou um cara conhecido, um youtuber que tem 10 milhões de seguidores, para poder chamar com a voz de fulano de tal. E aí, muitas vezes, esse cara, por não ter a técnica, por não saber realmente quais são aí os trâmites, né, desse jogo de encaixe tão amplo e tão complexo, ele pena, ele passa maus bocados. Isso são jogos de marketing, né? Você quer nomes de marquise que vão gerar uma mídia espontânea, porque fulano está fazendo filme. É a mesma coisa que os americanos fazem lá fora, chamando grandes nomes, mas lá é voz original. Lá você não está dublando nada, lá os atores gravam o áudio inteiro antes do filme ser desenhado. E os desenhistas ouvem e vão desenhando em cima do som. É como uma novela, você faz uma novela de rádio e depois você põe a imagem. É válido como marketing, dá muito trabalho para o diretor e para o operador, mas hoje em dia você tem ferramentas como o Pro Tools, né, que fazem milagres, esticam, encolhem, põem no lugar, mas são coisas trabalhosas e arriscadas, né? Mas são opções de marketing. A magia da flor dourada curou a rainha. Uma garotinha saudável e a rainha lançaram uma lanterna voadora pelos céus. Hoje, se você tem o preparo, é muito mais fácil dublar. Porque antigamente, quando se ia para o estúdio, como eu fui a primeira vez na IC e fui embora correndo, apavorada, às vezes ficavam 5, 6, 8 profissionais na estante para dublar um anel, né? Aqueles filmes de faroeste que tinha um monte de gente. Aí tinha um ou dois que falavam mais e os outros gritavam ou davam bom dia e de repente você estava dublando aquele anel, todo mundo ia bem e o cara que dava bom dia atrasava ou não entrava, parava tudo e tinha que fazer tudo de novo, porque aquele cara aí na próxima gravação era o outro que não entrava. Hoje fica mais simples, né? Hoje sou eu, o diretor e o técnico. Esta equipe é quem dá o tom do resultado final do nosso trabalho. É muito mais fácil. É que antigamente você dublava todo mundo junto. E muito antigamente, só que 20 anos atrás você dublava, você tinha 6 pessoas em cena, entravam 6 pessoas no estúdio e isso era muito mais difícil, porque um errava, arruinava o trabalho de todo mundo. Então essa é a vantagem. Hoje você dubla sozinho, individualmente, porque na verdade o ator de dublagem ele não contracena com ninguém, ele contracena com o boneco, ele contracena com ele próprio, com quem ele está dublando.
Então você tem um controle maior sobre a qualidade do seu trabalho. Quando eu comecei já era individual. Comecei em 99. Eu peguei a transição porque eu peguei o DA. E o DA era aquela fitona que tinha que ficar voltando. Aí você assistia e tinha que voltar, dar uns 15 segundos para locar a pista e você entrar com a sua pista de gravação. E aí eu peguei uns 2 para 3 anos e aí começou chegou aí um software que vai ser o grande divisor de águas, e foi o Pro Tools. E esse programa permitia muitas ousadias, né, que não eram possíveis antes. Antes você errava no meio de uma puta fala grande, você tinha que voltar lá atrás e começar tudo de novo, porque tinha que ser Hoje em dia não, você consegue parar, editar, você vai lá e pega aquele arquivinho daquela palavra e arrasta um pouquinho para cá, só para não sobrar aquela boca que sobrou. Então hoje a tecnologia soma e ajuda. Se você for assistir uma das primeiras coisas que foram dubladas, que é o seriado da I Love Lucy, era tudo adaptado, né? Nova York virava Copacabana, o seu Mendonça, né? Os nomes eram todos abrasileirados e tal. Isso depois se perdeu, porque ficava completamente ridículo. A mulher saía na Quinta Avenida e dizia que estava na Nossa Senhora de Copacabana. Bem, foi uma boa ideia enquanto durou. Puxa, e a gente ia no Copacabana. Copacabana? Na série de Manda-Chuva, tinha inclusive um dos gatos que era nordestino, né? Muito bem, Espeto, o que há nessa maleta? Gente, chefe, uma coisa comum com várias denominações, como gaita. Hoje você já não tem tanta liberdade. Hoje você precisa fazer exatamente o que está no ar. O que foi feito, a produção, você já não pode localizar da mesma forma. O Chaves tinha várias adaptações. Tinha uma que o Kiko, eu nunca me esqueci, tem diálogos que eu memorizei e tenho na minha memória até hoje. O Kiko fala numa das horas que ele tá com o seu Madruga, ele faz: por aqui passa o Penha-Lapa, um ônibus, para poder dar uma adaptada. Eles falam do Pelé, enfim. Eu nunca tive que trocar nada, sempre respeitei, porque se é na Virgínia, é na Virgínia, se é em Ohio, tem que ser em Ohio, se é em Tóquio, vai ser em Tóquio. A gente respeita a concepção original da obra. Chavinho, que bom que está aqui! Chaves, como é que chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o seu Barriga. Normalmente eu assisto legendado, mas não tem problema nenhum com dublado. Legendado. Dublado. Eu prefiro legendado. Consigo prestar mais atenção, prefiro assistir dublado. Legendado. Porque pra mim é melhor, mais fácil. Eu gosto do áudio original, na verdade. Gosto muito de ficar vendo filme lendo, não. A qualidade do áudio eu acho melhor do que o dublado. Eu acho a qualidade regular. Pra desenho é bom, pra filmes em geral não. Depende muito de filme pra filme. Comecei a gostar de filme dublado, justamente para poder valorizar esse trabalho dos dubladores brasileiros. Nem tão ruim e nem tão boa. Acho que tá na média, assim. Eu acho a qualidade brasileira muito boa. Eu acho a qualidade da dublagem brasileira bem legal, mas poderia ser melhor. Acho interessante pessoas famosas fazerem dublagem, até porque em alguns momentos a gente reconhece até mesmo a voz daquelas pessoas ali. Na maioria dos casos fica bem legal. Pra mim não faz muita diferença não, sinceramente. Na verdade eu tenho até uma aversão a isso. Eu acho ótimo essas dublagens feitas por famosos. A concorrência com empresas menores e que cobravam mais barato foi um dos motivos que causou a derrocada de grandes estúdios de dublagem, como Herbert Richards e Alamo. Apesar disso, a expansão da TV por assinatura, a chegada do vídeo sob demanda e o aumento do consumo de animações e games aqueceram o mercado de dublagem no Brasil. Hoje, dezenas de estúdios, principalmente do Rio e São Paulo, disputam o mercado. Hoje nós temos aí mais de 90%, né, da grade dos canais oferecendo conteúdo dublado, conteúdo em português, o que é, acima de tudo, democrático, porque quem quer ver a original tem todo o direito de assistir uma boa série, um bom filme no idioma original. Mas quem não quer, quem quer prestar atenção em todos os detalhes da fotografia, quem quer dar risada com uma piada adaptada, que muitas vezes a legenda não vai levar e não vai dar essa risada, vai optar e vai ter democraticamente o direito de assistir esse conteúdo em português. Então isso expandiu muito. E essas plataformas novas, o Netflix liderando isso hoje, por exemplo, abriu de uma forma absurda também. O mercado nunca teve tão grande
O mercado é muito maior do que jamais foi. Nunca se dublou como se dubla hoje, porque você não só tem as TVs abertas, que tem pouca dublagem na TV aberta, você tem muito pouco. A Globo tem um filme inédito por semana, né? Você tem pouca coisa em TV aberta. Mas você tem todos os canais a claro dublado, agora os streamings, né? Que você tem Netflix, que é toda dublada, Amazon e todos esses que estão chegando. Então, o mercado hoje é gigante. Nunca se dublou tanto. O mercado de dublagem no Brasil hoje vive um momento muito delicado. Os estúdios de dublagem, eles estão sendo o meio de um sanduíche bem desafiante, porque nós somos prestadores de serviço tanto quanto os atores são prestadores de serviço. E o nosso patrão é o mesmo, é o distribuidor. A cada dia mais, o mercado capitalista pressiona para preços menores. E, por outro lado, a cada dia mais, o ator, o artista, acha que tem direitos a um salário melhor, a um valor melhor pelo seu trabalho. Você percebe em alguns produtos, até da própria Netflix, às vezes é um produto que custa menos, porque você vai pegar um elenco C ali. Mas o cara assiste aquilo e se assusta, mesmo se não sendo profissional da área. Para um profissional, eu sinto uma vergonha alheia quando vejo um produto mal feito. Mas o telespectador percebe, nossa, mas que voz esquisita para esse personagem. E aí ele vai ver, e às vezes um cara, de repente, incautamente, ele pode achar, falar, pô, dublagem é uma merda. E não é uma merda. Existem produtos incríveis. Rock e Apolo chegaram ao fim do 15º assalto e não houve vencedor. A luta terminou empatada. Adriano! Os filmes não são feitos para serem lidos, eles são feitos para serem assistidos. Então, às vezes, tem essas coisas no Facebook, então, eu sei ler, eu não preciso de dublagem. Vai ler um livro. O filme você tem que ver, você tem que olhar no olho do ator, você tem que ver a cena. Um terço da sua atenção vai para a legenda. Né? Então, quando o filme é bem dublado, ele é o ideal, e você esquece que ele está dublado. O importante é que o público tenha o direito de escolha. Eu posso assistir o filme no original. Se eu tenho uma deficiência auditiva, eu assisto com legenda. Se eu tenho uma deficiência visual, eu assisto também com audiodescrição. Mas a maioria das pessoas preferem o filme dublado, porque filme não foi feito para ser lido. Filme foi feito para ser assistido. Cada vez que eu baixo os olhos para ler uma legenda, eu perco alguma coisa importante do rosto do ator. Eu vejo que a grande maioria, pelo menos por pesquisas indicativas, preferem o conteúdo em português, o conteúdo dublado. Vejo, às vezes, com tristeza, algumas pessoas que preconceituosamente, equivocadamente, não sei, às vezes na má intenção, que rejeitam o conteúdo dublado, mas também não falam inglês, não entende nada. Aí vai ficar lendo uma legenda, às vezes até com erros ortográficos, muitas vezes. O profissional em dublagem, ele não é exclusivo de nenhum estúdio. Ele trabalha em todos os estúdios. Então, você tem alguns atores que são dublados por 2, 3, 4 profissionais diferentes. Porque se eu tenho um filme, o outro estúdio tem um filme com aquele mesmo ator e o outro tem também um outro filme com aquele mesmo ator. O ator talvez não tenha tempo hábil para atender todas as produções. Além disso, vai ter produções em que este ator está num outro filme, onde está contracenando com um outro ator que eu dublei. Porque eu dublo vários atores ao mesmo tempo, eu dublo várias atrizes em vários filmes, os mais diversos. Se eu não tiver essa flexibilidade de vozes, eu vou terminar tendo que dublar, que contracenar comigo mesma em cena. Essa é a prova cabal da importância que tem a dublagem. Porque já passamos por várias experiências assim, algumas por uma troca de elenco, outras pela morte do ator. O Marcelo Gastaldi, que dublava e morreu há mais de 20 anos. E o SBT, por exemplo, resistiu a exibir novos episódios porque
temia-se que o público rejeitasse o novo Chaves. Nós conseguimos, num desenho animado do Chaves, com um colega nosso, um grande ator, até um abraço para ele, que é o Tata Guarnieri. Ele é um bom imitador, além de ser um bom ator, e ele chegou próximo do que o Gastaldi fazia. Mas o público percebe. Está se afogando de verdade? Não se pode dizer, nossa, ele está se afogando, porque a mãozinha dele está tomando um ar. Olha. E tem curiosidade, por exemplo, no Perdidos no Espaço, você ouve o Dr. Smith original, não tem nada a ver com a criação que foi feita no Brasil, que é muito mais rica, muito mais cheia de nuances. Você recusa, né? A voz do Dr. Smith tem que ser a voz daquele ator, que era um ator sensacional que fazia. Agora revelo este monumento, um templo de imortalidade para a vivente e imperecível memória do Dr. Zachary Smith. Eu a batizo como Espírito do Espaço. No Japão, os profissionais em dublagem são grandes estrelas. Há um objetivo de um dia ser dublador de anime, né, no Japão. No Brasil, isso não existia. Então, a gente já fazia tokusatsus, que são aqueles filmes com atores, né, japoneses. Quando chegam os Cavaleiros do Zodíaco, existia já um público que acompanhava os animes em japonês. E já tinham essa paixão em conhecer as vozes japonesas. Os animes, por exemplo, o Dragon Ball, o Cavaleiros do Zodíaco, eles foram os grandes abre-alas, assim, para gerar essa multidão que é fã, porque eles são tão fãs que eles fazem até cosplay, eles se vestem como os personagens, eles criam eventos, lotam lugares gigantes para poder vivenciar essa experiência de ser o personagem que ele ama. E isso trouxe um reconhecimento, e os dubladores, que antes eram apenas vozes sem rosto, tornaram-se conhecidos e valorizados por isso. Hoje em dia você tem um culto à dublagem, né? Você todo esse pessoal, os geeks, o pessoal de desenho, de mangá, que tem toda uma cultura do dublador, das vozes, e isso é uma novidade. Isso é um público que não existia antes, o público que cultua as vozes, que cultua os dubladores, que acompanha, né, os desenhos animados, o pessoal que adora o Chaves, que você muda um personagem a uma grita. Pretende ir, não é? Eu não vou impedir. Mas antes quero lhe entregar uma coisa. Tenho certeza de que será muito útil a você. Quando você é ator e você está criando um personagem, você cria uma partitura para dizer aquele texto. E a sua maneira de falar e as suas intenções têm uma musicalidade. Você usa a musicalidade da voz para dar intenção, para dar peso. Então, isso é a partitura que o ator faz. Então, ouvir diálogo como quem ouve música. Então, esse é o princípio do meu método, digamos assim. Na minha época, a gente ia fazer dublagem meio escondido, né? Era feio fazer dublagem. Hoje tem gente que vai fazer curso de teatro para trabalhar com dublagem. Que bom! Então, vá fazer um bom curso de teatro. Quer trabalhar com dublagem? Vai fazer um bom curso de teatro, vem fazer uma especialização em dublagem e vem à luta com a gente, que juntos a gente consegue mudar esse mercado. A condição sine qua non obrigatória é você ser ator ou atriz. Você precisa ser ator ou atriz, porque senão nada vai rolar. Essa é a engrenagem, essa é a base de tudo. Aí, sendo um bom ator ou uma boa atriz, você vai, de repente, fazer um curso. Tome cuidado com o curso que vai escolher. Tem os piratas do mercado também. Mas você vai escolher um bom curso e aprender o que é essa arte de sincronismo labial. Que parada é essa? A emoção eu já sei dar. Eu aprendi no palco. Agora, como é que eu vou encaixar esse quebra-cabeça, mantendo essa emoção, mantendo essa verdade? Isso você vai aprender lá. Não é uma tarefa fácil, mas quando a gente ama, né, a gente mergulha e vai. Nos cinemas, na TV por assinatura, na TV aberta, no VOD e até nos games, a dublagem é cada vez mais presente. Nos últimos anos, a procura por conteúdo dublado aumentou.
Pesquisas indicam que a maioria dos brasileiros prefere a voz dos dubladores ao áudio original, mas o número de profissionais ainda é restrito para suprir essa demanda. Sinal de que o mercado de dublagem no Brasil pode crescer ainda mais.